Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sinara e eu vou estar explicando sobre esse último roteiro que a gente tem para ser realizado, tá? Vamos concluir esse roteiro para que vocês possam ser promovidos para segundo termo, né? Não foi fácil, né? Foi meio difícil, principalmente quando nós tivemos que retornar, dar continuidade às nossas aulas de maneira online, mas vocês se esforçaram e chegaram até aqui. Então, agora só falta esse para vocês concluírem e passarem para o segundo termo, tá vendo como passou rapidinho? O esforço de vocês os trouxeram até aqui, tá? A professora vai estar explicando sobre esse último roteiro que a gente tem, tá? Nós iremos falar sobre a vida nas primeiras cidades, tá? Quando nós falamos na aula passada, no roteiro passado, sobre a questão do homem, dele, no início da pré-história, ele ser nômade e ele viver em determinados territórios, em determinadas lugares, que ele ia para um determinado lugar, aí ele usava tudo que tinha, explorava tudo que tinha ali daquela terra, depois ele se deslocava para outro. Aí, a partir do momento que ele vai tendo descobertas como o fogo, como a questão da agricultura, ele vai se fixando em um determinado lugar só. Que é daí que nós vamos ter as primeiras aldeias, né? E disso vão se formar as primeiras cidades. Aqui nós iremos falar sobre as primeiras cidades que ficavam localizadas, foram se desenvolvendo ao redor do Rio Nilo, do Rio Tigres e do Rio Eufrates, tá? O Rio Nilo ele fica no nordeste da África, o Rio Tigre e o Eufrates na região da Mesopotâmia, que fica no Oriente Médio, tá? E ainda nós temos o Rio Hindu na Índia e o Rio Amarelo na China. Essas civilizações, elas foram se desenvolvendo em torno desses rios. Por quê? Porque elas conseguiam, para a questão agrícola, né? As plantações ali, elas conseguiam, a partir dessas terras caracterizadas como férteis, elas conseguiam desenvolver uma agricultura ali. E além desse desenvolvimento da agricultura, elas tinham a produção, né, de alimentos, que era a necessidade deles ali na época. Então, por isso que eles iam em busca de lugares férteis, principalmente em torno do rio, tá? Porque quando a gente fala sobre essas civilizações, ali no Egito mesmo, nós tínhamos, que são civilizações de regadio, que são essas civilizações que elas se formam em torno dos rios. Ali no Egito, eles plantavam em torno dos rios, e aí eles aproveitavam as cheias do rio Nilo, para poder desenvolver essa agrícola, para poder crescer aquele alimento, aquela plantação, tá? Aí nesse texto a gente vai falar sobre os primeiros mercados que surgiram, com as cidades vão surgindo os primeiros mercados, os primeiros grandes centros comerciais, que vão dar origem a essas cidades, onde nesses grandes centros eles faziam as trocas, porque naquela época ainda nós não tínhamos uma moeda de troca, né? A moeda de troca era o escambo, onde eles pegavam e trocavam, por exemplo, o arroz por um tecido, uma peça de artesanato por uma tinta. Então, é essa questão que a gente tem. E aí, algumas cidades, elas se destacaram por conta desse desenvolvimento dentro dessas regiões, principalmente ligadas às questões econômicas, tá? Aí aqui nós iremos falar também sobre as sociedades com as hierarquias, né? Quando nós falamos de hierarquia, nós estamos falando daquela pirâmide estamental, né?
onde nós temos aí divisão de classes dentro de uma determinada sociedade. No Egito nós temos isso, tá? Nós temos lá os faraós, aí nós temos os guerreiros, então elas foram se dividindo também em classes sociais, tá? É uma sociedade dividida em classes sociais. Aí nós iremos, nesse texto também fala sobre a elite, né, que concentrava o poder político, vai falar sobre algumas questões de regras, de leis que tinham, né, vai falar sobre a figura, principalmente ligada ao Egito, a principal figura que administrava tudo, que eram os faraós, tá? É um texto bem simplesinho, bem bacana de vocês lerem, que vai complementar aí nesse aprendizado de vocês, para a gente estar aprendendo um pouquinho sobre. Como atividade, nós temos aqui 2 imagens, tá? Para vocês analisarem, tá ok? Para prestarem atenção nos detalhes dessas imagens. O que a gente tem nessas imagens? Levando em conta o que você leu no texto, tá? Mais as imagens, vocês vão fazer observações sobre o que vocês entenderam do texto junto com as imagens em folha separada, tá? Para entrega. Como que vai ser, professora? Vocês vão ler todo o texto, a professora falou bem simplesinho ali, deu uma pincelada no texto, vocês vão ler o texto e junto com o texto vocês vão pegar e fazer uma análise dessas 2 imagens. E a partir daí, vocês vão montar um textinho explicando o que vocês conseguiram entender do texto e das imagens, tá? É basicamente isso. O texto ele fala sobre a formação das primeiras cidades e as imagens elas traz pra gente algumas questões ligadas ao comércio, a essa formação dessas primeiras cidades. Então, um casa com o outro. O texto casa com as imagens. A hora que vocês lerem o textinho, vocês vão ver que um casa com o outro e daí vocês vão tirar o que vocês entenderam e fazer um textinho ali explicando o que vocês entenderam desse textinho com a imagem, tá ok? A nossa última atividade é só essa, tá? Eu agradeço a vocês por esses dias aí que nós passamos juntos, né? E vamos lá para o segundo termo, tá? O que precisarem podem contar comigo. Se ficou alguma coisa ainda que não ficou muito bem explicada para vocês, se alguém não conseguiu entender ainda, é só me chamar no PV ou no nosso grupo da sala mesmo, tá ok? Se cuidem e até uma próxima. Não esqueçam de entregar as atividades na escola, tá? Até mais!